Ouvinte Gregário, aqui Álvaro Pacheco, na ilustre companhia de Joel Krieger, em quem eu devo a doutora Samia Halage, que fez conosco o podcast Ciclismo Sem Idade, e mencionou de que existia uma pessoa que era o brasileiro de idade mais avançada, com 68 anos, fez cume do Everest. E que mais surpreendente, de que até os 50 ele tinha uma vida sedentária. O nosso objetivo aqui não é contar tudo do Joel, porque existe um material interessante que você pode achar no YouTube, e um livro que ele escreveu que eu recomendo muito, eu li de fim de semana, num sprint, que é o Suba, Nade, Corra e Pedale. Joel, muito bem-vindo a Gregário. Tá, muito obrigado pela oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história e discutirmos sobre o que eu chamo de o esporte é para sempre. Né? Pois é, e vamos começar assim, do 0 ao 18, a sua família era de esportistas, o seu pai tinha uma academia de natação famosa em Curitiba, você nadou competitivamente, assim como seu irmão e sua irmã, mas chegou aos 18 anos, Rio de Janeiro, descoberta pela informática na época, estudando e depois trabalhando na Cobra, absolutamente visionário. Mas aí deu uma pausa. Como é que foi ter uma vida ativa de esporte até os 18 e depois fazer uma pausa que durou 32 anos? Na verdade, eu parei para casar. Tá? Continuei casado com a mesma até hoje. Tá? A gente tem uma família, tá, grande, tá, bem disposta, mas eu parei realmente para casar. Tá? Inclusive, tem uma piada que é a seguinte: eu trabalhava no IBGE, tá? Comecei a trabalhar com informática. Naquela época, quem tinha um pouquinho de noção entrava no ramo. Uhum. E aí nós fizemos um trabalho que deu um prêmio para o IBGE. Aí o meu chefe me chamou e disse: olha, eu vou aumentar o teu salário. O que você vai fazer? Eu falei: vou casar. Ele falou: não, vou cancelar então, tá? Mas ele me deu o aumento e aí eu tive condições de casar. Não, eu imagino hoje que você deve ter netos, né? Aos 68. Eu tenho, vamos dizer, 7 mais 4, né? 11 netos. Né? Caramba. Agora, agora, de novo, você experimentou a endorfina, a dopamina. Como foi ficar 32 anos? É claro que casar, e eu também sou um casado longevo e de um único casamento, mas como a energia de casar requer investimento contínuo e negociação das partes e tudo mais, mas eu não consegui parar com a minha atividade física, que começou antes do casamento e durou durante e até hoje. Acontece que eu trabalhava com informática, eu estava fazendo a universidade em paralelo, né? E aí tinha que cumprir horário, eu tinha que trabalhar às vezes de madrugada para poder completar o serviço, tinha prazos para fazer, e aí não tinha jeito, tá? Não tinha horário, né? E na verdade não tinha organização, que eu só aprendi aos 50, quando eu resolvi começar a treinar, e eu me organizei a minha vida. Eu começo a treinar às 4 da manhã para poder completar o treino do dia. Né? Então, sim. Mas, e aí uma coisa importante, porque 32 anos depois, um amigo seu a quem você dedica ao livro e que infelizmente não está conosco mais, mas o livro que você publicou, Suba, Nade, Corra e Pedale, a partir de 2003, aí você engrenou também, talvez tirando a diferença desses 32 anos, porque eu contei aqui, foram 11 expedições em alta montanha, com algumas tentativas de Everest, até que você teve sucesso em maio desse ano. Se não me engano, 2 travessias do Canal da Mancha, que ainda não se concluíram, você ainda não chegou no alta mar, chegou perto, mas ainda não. Mas não completei, vou completar. E alguns Ironmans, inclusive o primeiro deles com 15 horas, que é um esforço sobre-humano para fazer, mas você voltou lá e reduziu o tempo a 13. Né? O que aconteceu, né, é que eu, assim, em agosto eu comecei a treinar, né, e o Ironman era em novembro. Né? Eu já corria, eu já nadava, então só faltava pedalar. E aí eu comecei a treinar, pedal, etc. Nunca vou ser um grande ciclista, mas eu conseguia fazer um tempo razoável. Acontece que eu esqueci um detalhe importante: eu não sabia trocar pneu. Né? Eu furei 4 pneus no processo. Tá? E aí, na última, eu falei: não, tá? Parei um cara da organização e disse: olha, você troca o pneu para mim, tá? Porque não dá. Tá? Depois de 4, o último eu pedi uma câmera emprestada, tá, de um cara para poder continuar, né? Porque não tinha mais nem reserva.
Hum. Então, a minha vida de ciclista inicial foi um desastre, né? Mas, assim, o objetivo era completar. Tá? Aí eu falei, não, tá, aí vamos treinar. Tá? Aí eu fui treinar, aprender a pedalar, aprender a trocar pneu, que, aliás, eu nunca mais precisei, mas eu já sei trocar. Tá? Depois A lição foi bem aprendida. foi bem aprendida. Aí todos os Irons que eu fiz, tá, não precisei trocar pneu. E para treinar, né, para não fazer, eu comprei um pneu aqueles duros, né, que não fura. Então, esse passo, né, na verdade, foi, né, falta de organização também, tá, que é uma coisa que eu me penalizo até hoje. E tá, eu fiz o Iron de Florianópolis, fiz em 11 horas e 59, né? Eu fiz alguns meio Irons, e agora eu vou fazer Cozumel, né? Agora em novembro. Então, pelo que eu estou vendo, a carreira daquele famoso ciclista francês, que a família teve que tirar ele da bicicleta com 107, eu acho que ela está sob ameaça, porque a sua vida esportiva promete. Não, né, veja, eu treino com prazer. Tá? Assim, eu acho assim, tá? Você chega na competição, você tem que saber que você fez tudo para chegar bem na competição. Então, você se compete para avaliar e compete também para ter resultados razoáveis. Então, assim, hoje é uma coisa natural, tá? Eu treino, eu compito, natação, tá? E Iron, mas é uma preocupação objetiva, tá? Assim, eu tenho hoje uma saúde muito melhor que eu tinha aos 50 anos. Tá? Só para você ter uma ideia, vamos dizer assim, quem treina é muito fanático por tempo, né? Então, em 2013, eu fiz o Everest, quase cheguei, faltou um detalhe fundamental, que era um óculos, tá? Mas em 2022 eu fiz de novo os mesmos tempos que eu fiz em 2013. Quer dizer, eu estava em forma. Sim. Eu estava fora de forma em 2013 e estava igual, mas os tempos foram muito bons. Tá? E eu acho que você mencionou duas coisas importantes, de que não é só a força mental, que é o elemento fundamental, o preparo físico, mas também o cuidado com os acessórios, como você mencionou, de saber trocar pneu no seu primeiro Iron, ou como está relatado no livro e algumas coisas da internet, um detalhe de que um dos seus netos pegou o seu óculos de escalada e você tentou improvisar, e foi ele que te tirou do cume. Mas, obviamente, se eu tivesse visto antes, talvez eles vieram me visitar para se despedir de mim. Né? E quebraram óculos, né? E esconderam. Tá? Só me contaram 3 anos depois que eles tinham quebrado. Eles eram pequenos, tá? O mais velho tinha 12 anos naquela época. Né? Então, acontece. Tá? Quer dizer, teria sido mais fácil se ele tivesse me contado que dava tempo. Aí eu fiz um óculos normal e o Sherpa que estava comigo e eu não conseguimos descongelar o óculos, porque você está de oxigênio, então sobe aquele vapor, congela o óculos. Né? Você não enxerga nada. Eu tenho 8 graus. Né? Sim. Então, não dá para ver nada. Né? E aí tinha um trecho de montanha e tinha que colocar o crampon, né, nas fendas da rocha. Quem disse que eu conseguia? Né? E aí o Sherpa me ajudou, mas a fila atrás de mim começou a ficar muito grande. Aí é uma questão de responsabilidade também. Você não pode atrasar todo mundo que está na corda. Né? Então, eu voltei. Né? Mas, sim, por favor. As outras 2 tentativas foi um problema, tá, assim, técnico. Né? Uma, eles erraram a previsão do tempo, e pior, tá, não tinha oxigênio para a gente esperar o dia seguinte que o tempo ia estar bom. Né? Então, o vento no campo 4, que é 8.000, estava a 160 km por hora. Né? Então, dá para subir? Teoricamente, sim, mas o vento penetra na tua roupa e vai te congelando. Né? Então, a sensação térmica fica muito ruim. E a outra vez, no ano seguinte, que eu tive uma pneumonia, né? E aos 8.000 metros eu ia andar. Aí eu tive que voltar para o campo 2 para ser resgatado. Sim. E dessa vez, né, vamos dizer, todas as estrelas foram favoráveis, o tempo estava perfeito, estava menos 22, né, que é considerado quente, tá, porque a gente está com roupa preparado para menos 40. Então, foi assim uma coisa normal. Tá? Tanto que a equipe tinha planejado que ia levar 11 horas, eu levei 8 para chegar no cume. Né? Do 4 até o cume. Agora, João, você teve uma provocação do seu amigo Joca, que te tirou dessa inércia
Para quem está nos ouvindo, que está nesse momento, até às vezes tem gente com 30 anos, né? Não precisa estar com 50, mas que se acomodou na preguiça e que para sair dela e voltar a ter atividade física e saúde e se divertir com atividade física, o que você diria para essa pessoa? Olha, eu diria o seguinte, né? Assim, a atividade física te traz um bem-estar, né? E te elimina uma série de tensões que você tem no dia a dia do trabalho. Tá? É impossível que alguém não consiga 30 minutos para fazer um exercício. E com 30 minutos você já começa a entrar em forma, começa a pegar gosto pela coisa. Tá? Eu tenho, tá? Assim, à medida que o Joca me convidou, tá? A gente começou a treinar. Tá? Assim, e ele corria e eu só sabia nadar. Aí eu cheguei para o técnico de natação e perguntei: o que você acha? Ele disse: não, tem problema. Tá? Você, só nadando, você vai ter capacidade aeróbica e andar é uma coisa natural. Eu falei: tá bom, então olha, eu tenho 45 minutos para fazer o treino. Bom, o primeiro treino que ele me mandou dava 1h15. Aí eu falei: não, tá, então peraí, já que já está marcada a data, já tínhamos organizado tudo, então tem que se organizar. Eu comecei a treinar de manhã cedo. E à medida que o tempo foi passando, eu fui cada vez mais, né, aumentando o treino e diminuindo a hora de começo. Tá? Então, eu antes começava às 6, né? Aí agora eu começo às 4. Né? Mas, né, assim, eu completo o treino, né? Todo dia, até às 8 da manhã, eu fiz o treino. Eu já ouvi de um amigo que leva a natação a sério, de que um dos benefícios da natação é que você tem que aprender a respirar, coisa que os outros esportes não são tão exigentes. O quanto aprender a respirar e ter isso na sua formação te ajudou na hora que você for retomar e fazer expedições de alta montanha? Veja, o corpo humano, tá, tem uma memória, né? A memória do movimento, do exercício que você fez quando era jovem. Né? Uhum. Então, quando eu comecei a nadar, aquele processo de respiração e etc., foi uma coisa bastante natural, porque eu tinha memória. Quem começa a nadar um pouco mais tarde, precisa aprender. A diferença é que, como eu já tinha essa experiência anterior, eu nadava, naquela época, sei lá, 4, 5 mil, né, por dia, e aqui em Curitiba tem um problema, né? Você só podia treinar 6 horas, 6 meses por ano, tá? Porque é muito frio. Né? Uhum. Agora, para o Canal da Mancha, eu estou queimando minha língua, né? Porque eu tenho que treinar no inverno, né? Mas, né, assim, foi uma coisa, tá, naturalmente acontecendo. Quem aprende a nadar um pouco mais tarde, a primeira coisa que eu digo para os meus amigos triatletas, que assim, a natação é a ovelha negra do triatlon, né? Digo: olha, você tem que fazer técnica, né? Assim, porque capacidade aeróbica com o ciclismo e com a corrida, você tem. Então, você precisa aprender os movimentos da natação para poder passar mais tranquilo. E a respiração é fundamental, né? Assim, o ritmo, né? Assim, o fato de se botar a cabeça na água e ter que dar uma abraçada, botar de novo, também te ensina. Quando você vai correr, você segue a mesma rotina, o corpo já está com aquela instrução mental que, ó, a cada tanto tempo tem que respirar. Sim. Então, funciona muito bem. Né? Eu acho que respiração, a gente já fez um programa sobre isso. Existe até fisioterapia para você educar a sua respiração. Mas quem não nada não tem tanta consciência e muitas vezes, no que sobe a ansiedade e o cansaço, começa a hiperventilar inconscientemente e acaba comprometendo sua performance não por uma exaustão físico-muscular, mas por uma hiperventilação. Esse é um problema, né, que a gente vê na piscina todo dia, né? O pessoal fica arfando, tá? Quando, na verdade, tá? A natação te dá ritmo de respiração. Né? Então, quando o cara está arfando, é porque ele tem que parar e se concentrar na respiração, porque a natação obriga você a fazer isso sistematicamente. E falando sistematicamente, você fez uma coisa muito bacana. Além de dividir a sua experiência no livro, no Suba, Nade, Corra e Pedale, você também fez alguma coisa sobre a renda que esse livro dá para você. Divide com a gente. Na verdade, o livro era um investimento. Tá? Eu queria mostrar para os meus netos, tá, o que eu fazia. Tá? E como isso aconteceu, e era uma memória. Né? Aí nós fomos fazendo o livro, eu e o jornalista Erivelto Oliveira, tá? E a coisa foi crescendo e, de repente, o livro ficou. Aí eu cheguei na gráfica e falei: olha, tá, eu quero fazer 100 livros. Aí o cara disse: não, mas 100 livros, tá, é mais barato você fazer 1.000 do que fazer 100, porque o setup é o mais caro. Eu falei: tá bom. Tá? Então,
eu resolvi fazer um projeto social, tá? Ou seja, toda a renda, o livro era o meu investimento pessoal. Então, toda a renda do livro é transformada em cestas básicas que eu distribuo, tá? Aqui em Curitiba, em Rio Branco do Sul, nos arredores, em Descoberto de Goiás, tá? Que é uma coisa que me pediram, tá? Assim, o pessoal de Pernambuco pediu, tá? Então, eu sempre digo, tá? Assim, eu sou um instrumento, mas quem está comprando as cestas básicas são os leitores que doam. Uhum. Isso aí tem dado assim resultados fantásticos, tá? Assim, eu tenho conhecido histórias tristes, tá? De pessoas que trabalham para ajudar o próximo, tá? É uma gotinha no oceano, é uma gotinha no oceano, mas a gente já distribuiu 1.978 cestas. O nosso objetivo é chegar a 3.000, tá? E não é um objetivo, tá? Assim, de duas pessoas, tá? Meu e do Erivelto. E acabou, tá? E dos leitores que doam, tá? Assim, a nossa comunicação com os leitores é quase sempre por e-mail. Tá? Assim, aqui em Curitiba eu entrego pessoalmente, tá? Porque eu acho que é um respeito que eu devo, tá? E que, tá? Se eu fosse contratar alguém para entregar, tá? Isso são menos cestas básicas que eu teria para distribuir. Então, eu aproveito os intervalos do trabalho, entrego pessoalmente. E aí aparecem histórias engraçadíssimas. Né? Assim, eu vou lá, entrego e digo, olha, agradeço o Joel. Não, sou eu mesmo. Então, tá bom, tá, até logo. Aí, quando eu chego em casa, vem um e-mail e diz assim, meu Deus, eu fiquei tão chocada que esqueci de tirar foto. Né? Mas não tem problema, eu volto para tirar foto. Né? Porque é uma maneira, assim, inclusive a pessoa assim, lê o livro, né? Assim, de uma maneira mais... eu conheço ele, então eu sei Sim. o que ele faz e também, tá? Assim, ele é uma pessoa normal. Né? E eu acho que esse é uma coisa que me chamou a atenção e está se confirmando aqui nesse programa, porque qualquer pessoa que olha, inclusive isso está uma menção na abertura do seu livro, de que tem muito aventureiro que fala muito mais do que faz. E você faz mais do que fala. E quando ouve o seu relato, parece uma coisa assim, banal não seria a palavra, mas fácil. E com certeza não foi fácil tudo que você fez desde 2003. Não é fácil, tá? Mas é uma coisa, tá? Que vai sendo levada. O meu guia em 2003 era o Vitor Negretti, que é um dos maiores alpinistas brasileiros, que morreu em 2006. Então, ele tinha assim, um amor pela montanha, pelas pessoas, a maneira como ele se expressava era uma coisa muito fantástica. E ele foi transmitindo isso. O Joca, que era o meu amigo, meu companheiro inicial, né? Depois ele não pôde mais continuar, mas ele era uma pessoa extremamente alegre que tornava, tá, assim, essas aventuras, tá, que não são nem aventuras, são coisas que foram acontecendo naturalmente, uma coisa extremamente divertida. Tá? Então, foi um processo, tá, muito bom, tá, de sentir, tá, e também de mudar a tua cabeça. Né? Assim, eu sempre digo assim, eu era uma almofadinha, eu só comia aquilo que eu gostava. Aí você está na montanha, né? Assim, está na Papua Nova Guiné, os nativos fazem uma comida, você tem que comer, tá? Não dá para olhar e dizer, tá? É o que tem. É o que tem, tá? Então, quando eu vejo as pessoas passando fome, tá? Assim, aquilo dói na gente. Agora, voltando a partir de 2023 para frente, quais são os seus objetivos de expedição? Bom, ou de empreendimentos esportivos, porque não são só práticas. Eu compito natação, tá? E o ano que vem eu vou para o Canal da Mancha. Tá? Então, eu vou treinar, a partir de dezembro, eu vou treinar na água mais ou menos fria. À medida que a água for esfriando, você continua treinando na água fria. Tá? A água chega aqui em Curitiba a 12 graus da piscina, tá? Que é muito frio. No Canal da Mancha está entre 14 e 17. Esse ano, com a onda de calor, chegou a 18, 19 graus, que já é uma temperatura extremamente agradável. Tá? Depois que eu consegui o Canal da Mancha, aí tem muita coisa para fazer. Né? Tem competições de natação, tem competições de Ironman, né? Eu quero levar meus netos para a montanha para eles sentirem como é que é, tá? Porque só ler é uma coisa, tá? E tá lá no dia a dia diferente. Então, esse ano eu ia com eles, eu já estava tudo organizado, aí eles disseram, não, tá assim, nós temos um problema de agenda, tem que ver a namorada, um tem que terminar a faculdade, então não deu certo, mas agora nós vamos se reunir e vamos acertar uma agenda e aí não muda mais. Quem quiser comprar o seu livro, Suba, Nade, Corre e Pedale, aonde ele está disponível?
ele está só disponível através de e-mail, é livro Joel Krieger, KRIGR, @gmail. Pede para mim, né, que eu envio, né, com dedicatória, com autógrafo, porque eu acho fundamental isso, né? E cada livro, né, assim, no começo eu estava até com ler, tá? Que você não está acostumado a escrever, né? De repente eu tive que escrever 1.400 dedicatórias e tudo. Então, é uma coisa assim que a gente tem que treinar a mão de novo. Tá? Mas, olha, o e-mail, né, assim, funciona muito bem. Tá? Assim, as pessoas mandam, eu peço o endereço, mando o livro e as pessoas doam quanto acho que pode doar. Tá? Tem um frete de R$16, que é a tarifa mais baixa do correio para livro. Leva normalmente entre 3 e 7 dias para chegar. E, né, assim, fica uma coisa fantasticamente de comunicação. Quando o livro ainda não tem esse último capítulo do Everest, mas eu tenho o e-mail de todas as pessoas que pediram o livro. Então, quando ficar pronto, eu vou mandar para todo mundo em PDF. Tá? Aí, quando eu terminar o Canal da Mancha, aí talvez a gente faça uma nova edição, se a gente conseguir atingir a nossa meta de cestas básicas e o projeto social continuar. Aí vamos fazer uma nova edição com os capítulos. Bom, eu queria mais uma vez te agradecer, torcer por muitos capítulos das novas edições do seu livro e Obrigado. Que existe a oportunidade de dividir com os ouvintes aqui da Gregário essa tua jornada inspiradora. Assim, eu acho que o nome do podcast assim, é perfeito, porque Gregário é quem ajuda, e quem ajuda assim, sempre é uma coisa assim, que se você faz sem segundas intenções, é perfeito. Sim, quer dizer, nós temos uma intenção que é entreter, e é um negócio, mas como você, quando distribui os livros, nós temos o prazer de, como, por exemplo, ao produzir um programa, descobrir a sua história, e é uma coisa virtuosa de conhecer pessoas novas para admirar, que ensinam para a gente. Então, isso não tem preço. É um clichê, mas, de verdade, não tem preço. Eu agradeço muito a oportunidade e espero que os seus ouvintes possam pedir o livro. Eu vou ter o máximo prazer de mandar. Não, vamos divulgar aqui, com certeza. Muitíssimo obrigado e boa semana para você, Joel. Muito obrigado, Álvaro. Até a próxima.